Oração verdadeira, poder verdadeiro. Tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Marcos capítulo 11, versículo 24. Este versículo tem algo a ver com fé dos milagres, mas acho que tem muito mais referência ao milagre da fé. Vamos esta manhã considerá-lo sob essa luz. Acredito que esse texto se aplica não apenas aos apóstolos, mas também a todos aqueles que andam na fé dos apóstolos, crendo nas promessas do Senhor Jesus Cristo. O conselho que Cristo deu aos 12 e aos seus seguidores imediatos é repetido para nós na palavra de Deus dessa manhã. Que tenhamos a graça de recebê-lo constantemente. Tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebeste, e assim será. Há tantas pessoas que reclamam que não gostam de orar. Elas não a negligenciam, pois não ousam, mas a negligenciariam se pudessem, porque não encontram prazer em orar. E não temos todos que admitir que, às vezes, quando oramos, é um trabalho muito difícil e parece quase penoso? Passamos o tempo concedido, mas nos levantamos de joelhos sem revigorar, como um homem que se deitou na cama, mas não dormiu. Então não recuperou realmente suas forças. Quando chega a hora, a consciência nos leva a nos ajoelhar, mas não há doce comunhão com Deus. Não há clamor de nossas necessidades a Ele, com a firme convicção de que Ele as suprirá. Depois de passar novamente por uma certa rodada de declarações costumeiras, nos levantamos de joelhos, talvez mais perturbados na consciência e mais angustiados na mente do que antes. Há muitos cristãos, eu acho, que reclamam disso, que eles oram não tanto porque é uma coisa abençoada que lhes permite se aproximar de Deus, mas porque eles devem orar, porque é seu dever, porque eles sentem que se não o fizessem, perderiam uma das evidências seguras de serem cristãos. Irmãos e irmãs, eu não os condeno, mas, ao mesmo tempo, se eu puder ser o meio de elevá-los esta manhã de um estado tão baixo de graça para uma atmosfera mais elevada e saudável, minha alma ficará extremamente feliz. Se eu puder lhe mostrar um caminho mais excelente, se a partir de agora você puder vir a olhar para a oração como seu estado natural, como um dos exercícios mais deliciosos de sua vida, se você vier a estimá-la mais do que o seu alimento necessário e a valorizá-la como um dos melhores luxos do céu, certamente terei respondido a um grande fim e você terá que agradecer a Deus por uma grande bênção. Deus, dê-me sua atenção enquanto eu imploro. Primeiro, para olhar o texto. Segundo, para olhar ao seu redor. E então, para olhar acima de você. Primeiro, olhe para o texto. Se você olhar cuidadosamente, acho que perceberá as qualidades essenciais que são necessárias para qualquer grande sucesso e poder na oração. De acordo com a descrição da oração de nosso Salvador, sempre deve haver alguns objetos definidos pelos quais devemos implorar. Ele fala de pedido definitivo, tudo o que pedirdes. Parece então que ele fez questão de que os filhos de Deus iriam até ele para orar quando tivessem algo pelo que orar. Outra qualificação essencial da oração é o desejo sincero, pois o Mestre assume que quando oramos temos necessidades e desejos, portanto estamos pedindo algo. De fato, não é oração, pode ser algo como oração, a forma externa ou o esqueleto nu, mas não é a coisa viva, a coisa toda poderosa, a onipresente, chamada oração, a menos que haja um desejo completo e consumidor. Observe também que a fé é uma qualidade essencial da oração bem-sucedida. Acredite que você ora, acredite que você recebeu. Você não pode orar de modo a ser ouvido no céu e respondido para a satisfação de sua alma, a menos que acredite que Deus realmente ouve e responderá a você. Outra qualificação aparece aqui na superfície, a saber que uma expectativa real deve sempre acompanhar uma fé firme. Acredite que você recebeu. Não apenas acredite que você vai, mas que você tem recebido. Conte-os como se tivessem sido recebidos.
Acredite como se você já tivesse e haja como se você tivesse. Haja como se você tivesse certeza de que você teria. Acredite que você recebeu e você terá. Vamos rever essas 4 qualificações uma por uma. Primeiro, para fazer a oração ter algum valor, deve haver objetos definidos pelos quais implorar. Meus irmãos e irmãs, muitas vezes divagamos em nossas orações depois disso, daquilo e daquilo outro, e não obtemos nada, porque em cada pedido não desejamos realmente nada. Conversamos sobre muitos assuntos, mas a alma não se vê concentrada em nenhum objeto. Vocês às vezes não caem de joelhos sem pensar de antemão no que planejam pedir a Deus? Vocês fazem isso por hábito, sem nenhuma ação do seu coração. Vocês são como um homem que vai a uma loja e não sabe o que quer comprar. Ele pode talvez fazer uma boa compra quando estiver lá, mas certamente não é um plano sábio a ser adotado. E assim um cristão em oração pode, depois de atingir um desejo real, e obter o que pediu. Mas qual melhor seria se tendo preparado sua alma pela consideração e autoexame de suas verdadeiras necessidades, ele viesse a Deus com pedidos específicos. Se solicitássemos um encontro com um rei ou um presidente, deveríamos esperar ser capazes de responder a pergunta óbvia: sobre o que você deseja vê-los? Não se espera que entremos na presença da realeza ou de um grande líder e então pensamos em alguma petição depois de chegarmos lá. É o mesmo com o Filho de Deus. Eles devem ser capazes de responder à grande pergunta: qual é a sua petição e qual é o seu pedido? E será seu? Imagine um arqueiro tirando seu arco, atirando com seu arco e não sabendo onde está o alvo. Ele teria probabilidade de ter sucesso? Imagine um navio em uma viagem de descoberta, indo para o mar sem que o capitão tivesse ideia do que estava procurando. Você esperaria que ele voltasse carregado com as descobertas da ciência ou com os tesouros de ouro? Em tudo mais você tem um plano. Você não vai trabalhar sem saber que é algo que planeja realizar. Como é que você vai a Deus sem saber o que pretende pedir? Se você tivesse alguma necessidade específica, nunca acharia a oração um trabalho maçante e pesado. Estou convencido de que você ansiaria por isso. Você diria: tenho algo que quero. Oh, que eu pudesse me aproximar do meu Deus e pedir a Ele. Tenho uma necessidade, quero que ela seja satisfeita. E anseio até poder ficar sozinho, para que eu possa derramar meu coração diante dele e pedir a ele por essas coisas pela qual minha alma anseia tão sinceramente. Você achará mais útil para suas orações se tiver alguns objetos aos quais almejar, e eu acho que também se tiver algumas pessoas que mencionará. Não implore a Deus apenas pelos pecadores em geral, mas sempre mencione alguns pelo nome. Se você é um professor de escola dominical, não peça simplesmente que sua classe seja abençoada, mas ore por seus filhos definitivamente pelo nome diante do Altíssimo. E se houver uma misericórdia em sua casa que você anseia, não faça rodeios, mas seja simples e direto em suas súplicas a Deus. Quando você orar a Ele, diga a Ele o que você quer. Se você não tem dinheiro suficiente, se você está na pobreza, se você está em necessidade desesperada, declare o caso. Não seja tímido com Deus, vá direto ao ponto, fale honestamente com Ele. Ele não precisa de frases bonitas como a que os homens usarão constantemente quando não gostam de dizer diretamente o que querem dizer. Se você precisa de uma misericórdia terrena ou espiritual, diga. Não vasculhe a Bíblia para encontrar palavras para expressá-la. Expresse suas necessidades nas palavras que naturalmente se sugerem a você. Elas serão as melhores palavras, pode ter certeza. As palavras de Abraão foram as melhores para Abraão e as suas serão as melhores para você. Você não precisa estudar todos os textos das Escrituras para orar como Jacó e Elias fizeram, usando suas expressões. Se fizer isso, não os imitará verdadeiramente. Você pode imitá-los literalmente e de forma forçada, mas lhe falta a alma que sugeriu e animou suas palavras. Ore com suas próprias palavras.
Fale claramente com Deus, peça imediatamente o que você quer. Nomeie pessoas, nomeie coisas e seja direto com os objetos de suas súplicas. E tenho certeza de que você logo descobrirá que o cansaço e a monotonia dos quais você frequentemente reclama em suas orações desaparecerão. Ou pelo menos você não os experimentará com muito mais frequência como antes. Mas alguém diz: não sinto que tenho coisas especiais para orar. Ah, meu caro amigo, não sei quem você é ou onde mora para não ter nada para orar, pois acho que todo dia traz uma necessidade ou problema e que tenho todo dia algo para pedir ao meu Deus. Mas se ainda insistimos que não temos problemas, que alcançamos tal nível de graça que não temos nada a pedir, então eu pergunto: amamos a Cristo tanto que não precisamos orar para amá-lo mais? Temos tanta fé que deixamos de clamar: Senhor, aumente minha fé? Você sempre, tenho certeza, por um pequeno autoexame, logo descobrirá que há algum objeto legítimo pelo qual você pode bater na porta da misericórdia e clamar: dá-me, Senhor, o desejo do meu coração. E se você não tem nenhum desejo, você só precisa pedir ao primeiro cristão em dificuldades que encontrar e ele lhe dará algo para orar. Ó, ele responderá a você: se você não tem nada a pedir para si mesmo, então por favor ore por mim. Peça para que uma esposa doente seja curada. Ore para que o Senhor ajude graciosamente a pessoa que luta com um coração desanimado. Peça para que o Senhor envie ajuda a algum ministro que tenha trabalhado em vão e gasto sua força por nada. Quando você tiver terminado de pedir por si mesmo, implore pelos outros. E se você não puder encontrar alguém que possa sugerir um tema, olhe para esta enorme Sodoma, essa cidade como outra Gomorra deitada diante de você. Carregue-a constantemente em suas orações diante de Deus e clame: ó, que essa cidade possa viver diante de você, que seu pecado possa ser interrompido, que sua justiça possa ser exaltada, que o Deus da terra possa atrair para si muitas pessoas dessa cidade. Segundo, é igualmente necessário que o objeto definido para a oração também haja um desejo sincero por sua obtenção. Orações frias, diz um velho cristão, pedem uma negação. Quando chegamos ao Senhor com uma atitude de indiferença em nossas orações, então fazemos como se estivéssemos parando sua mão e o impedindo de nos dar a própria bênção que fingimos estar buscando. Quando você tem seu objeto em seu coração, sua alma deve tornar tão possuída como o valor desse objeto, com sua própria necessidade excessiva por ela, com o perigo em que você estará a menos que esse objeto seja concedido, que você será compelido a implorar por ele como um homem implora por sua vida. Houve uma bela ilustração de uma oração verdadeira, uma oração que foi dirigida a um homem na conduta de duas nobres damas, cujos maridos foram condenados à morte e estavam prestes a ser executados, quando elas foram até o rei Jorge e imploraram por seu perdão. O rei as rejeitou rude e cruelmente. Rei Jorge, o primeiro, era da natureza dele agir de maneira que agia. E elas imploraram de novo, e de novo, e de novo, e não se levantaram de seus joelhos. Elas tiveram que ser arrastadas para fora do tribunal, pois não pararam de implorar até que o rei tivesse concedido seu desejo e dito a elas que seus maridos viveriam. Infelizmente, eles falharam, mas eram mulheres nobres por sua perseverança em implorar pela vida de seus maridos. Essa é exatamente a maneira de orarmos a Deus. Devemos ter tal desejo pela coisa que queremos que não pararemos de orar até que tenhamos, mas sempre em submissão à sua vontade divina, no entanto, sentindo que a coisa que pedimos não pode estar errada e que Ele mesmo a prometeu, resolvemos que ela deve ser dada. E se não for dada, imploraremos a promessa de novo, até que os portões do céu tremam antes que nossas súplicas cessem. Não é de se admirar que Deus não tenha nos abençoado muito ultimamente, porque não somos fervorosos na oração como deveríamos ser.
essas orações de coração frio que morrem nos lábios, essas súplicas congeladas, elas não movem o coração dos homens, mas elas deveriam mover o coração de Deus? Elas não vêm de nossas próprias almas, elas não brotam das fontes secretas profundas do nosso coração mais íntimo, e, portanto, elas não podem subir até que ele apenas ouve o clamor da alma, diante de quem a hipocrisia e a formalidade são claramente vistas. Devemos ser sinceros, caso contrário, não temos o direito de esperar que o Senhor ouça a nossa oração. E certamente, meus irmãos e irmãs, pararemos com toda insinceridade na oração e seríamos constantemente sérios em nossos pedidos se pudéssemos compreender a grandeza do Deus Santo de quem imploramos. Irei à sua presença, meu Senhor, e zombarei de você com palavras frias? Ficarei contente em balbuciar através de uma forma sem alma e sem coração? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, não temos ideia de quantas de nossas orações são uma abominação ao Senhor. Seria uma abominação para você e para mim ouvir os homens nos perguntarem nas ruas, como se não quisessem o que pediram. Mas não fizemos o mesmo com Deus? Não pegamos o que é a maior bênção do céu para nós e a transformamos em um dever morto e seco? Dizem-se de John Bridgeford que ele tinha uma maneira incomum de orar, e quando perguntado qual era o seu segredo, ele disse: quando sei o que quero, sempre paro e continuo a apresentar essa oração até sentir que a implorei a Deus, e até que Deus e eu tenhamos lidado um com o outro sobre ela. Nunca passo por outra petição até ter passado completamente pela primeira. Infelizmente, para alguns homens que começam com Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e antes de perceberem um pensamento de adoração, santificado seja o teu nome, eles começaram a repetir as próximas palavras: venha o teu reino. Então talvez algo lhes venha à mente: eu realmente desejo que o seu reino venha? Se viesse agora, onde eu estaria? E enquanto eles estão pensando nisso, sua voz continua com: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eles embaralham suas orações e juntam as frases. Pare em cada pedido até que você realmente tenha orado. Não tente colocar duas flechas no arco ao mesmo tempo, ambas errarão. Aquele que carregaria sua arma com duas cargas não pode esperar ter sucesso. Dispare um tiro primeiro e depois carregue novamente. Implore uma vez a Deus e prevaleça, e então implore novamente. Obtenha a primeira misericórdia e então vá novamente para a segunda. Não se contente em correr as cores de suas orações juntas, até que não haja nenhuma imagem para olhar, mas apenas uma enorme massa, uma mancha de cores mal colocadas. Olhe para a oração do Senhor em si, que contornos nítidos e claros há nela. Existem certas misericórdias definidas, e elas não se encontram umas nas outras. Lá está. E quando você olha para o todo, é uma imagem magnífica, não confusão, mas uma bela ordem. Deve ser o mesmo com suas orações. Permaneça em uma até que você tenha prevalecido com aquela, e então vá para a próxima, com objetivos definidos e com desejos fervorosos misturados. Há o amanhecer da esperança de que você prevalecerá com Deus. Terceiro, mas novamente, essas duas coisas não seriam poderosas e eficazes a menos que fossem misturadas com uma qualidade ainda mais essencial e divina, a saber, uma fé firme e crença em Deus. Irmãos e irmãs, vocês acreditam na oração? Eu sei que vocês oram porque sou um povo de Deus, mas vocês acreditam no poder da oração? Há muitos cristãos que não acreditam. Eles acham que é uma coisa boa e acreditam que às vezes faz maravilhas, mas eles não acham que a oração real, é sempre bem sucedida. Eles acham que seu efeito depende de muitas outras coisas, mas que ela não tem nenhuma qualidade ou poder essencial em si mesma. Agora, a convicção da minha própria alma é:
que a oração é o maior poder em todo o universo e que ela tem uma força mais onipotente do que a eletricidade, a gravidade ou qualquer outra dessas forças secretas que os homens chamam por nomes, mas que eles não entendem. A oração tem uma influência tão óbvia, tão verdadeira, tão segura, tão invariável sobre todo o universo quanto qualquer uma das leis da matéria. Quando uma pessoa realmente ora, não é uma questão se Deus vai ouvi-la ou não. Ela deve ouvi-la, não porque haja alguma compulsão na oração, mas há um doce e abençoada compulsão na promessa. Deus prometeu ouvir a oração e Ele cumprirá a sua promessa. Como Ele é o Deus altíssimo e verdadeiro, Ele não pode negar a si mesmo. Pensar nisso, que você, uma pessoa insignificante, pode ficar aqui e falar com Deus e por meio de Deus está controlando o universo inteiro. No entanto, quando sua oração for ouvida, a criação não será perturbada. Embora a maior oração seja respondida, a providência não será desorganizada por um único momento. Nenhuma folha cairá mais cedo da árvore, nenhuma estrela se desviará do seu curso, nenhuma gota de água escorrerá mais lentamente de sua fonte. Tudo continuará do mesmo jeito, e ainda assim sua oração terá efetuado tudo. Ela falará os decretos e os propósitos de Deus, à medida que eles estão sendo cumpridos diariamente, e todos eles gritarão a sua oração e clamarão: você é nosso irmão, nós somos decretos, e você é uma oração, mas você mesmo é um decreto, tão antigo, tão seguro, tão antigo quanto nós. Nossas orações são decretos de Deus em outra forma. As orações do povo de Deus são apenas promessas de Deus sopradas de corações vivos, e essas promessas são os decretos apenas colocados em outra forma e estilo. Não diga: como minhas orações podem afetar a vontade e o plano predeterminado de Deus? Elas não podem, exceto na medida em que suas orações são decretos e que, à medida que sai, cada oração que é inspirada pelo Espírito Santo para a sua alma é tão onipotente e tão eterna quanto aquele decreto que disse: haja luz e houve luz, ou como aquele decreto que escolheu seu povo e ordenou sua redenção pelo precioso sangue de Cristo. Você tem poder na oração e está hoje entre os ministros mais potentes do universo que Deus fez. Você tem poder sobre os anjos, eles voarão ao seu comando. Você tem poder sobre o fogo, a água e os elementos da terra. Você tem poder para fazer sua voz ser ouvida além das estrelas, onde os trovões morrem em silêncio. Sua voz despertará os ecos da eternidade. O ouvido do próprio Deus escutará e a mão do próprio Deus cederá à sua vontade. Ele ordena que você ore, seja feita a sua vontade, e a sua vontade será feita. Quando você puder pleitar a promessa dele, então a sua vontade será a vontade dele. A menos que o Eterno se desvie da sua palavra, a menos que o juramento que ele fez seja revogado e ele próprio deixe de ser o que é, sabemos que temos o que lhe pedimos. 1 João capítulo 5, versículo 15. Quarto, e agora, para subir um degrau mais alto, juntamente com objetivos definidos, desejos fervorosos e forte fé na eficácia da oração deve haver. E que a graça divina faça assim conosco uma expectativa real. Deveríamos ser capazes de contar as orações respondidas antes de recebê-la, acreditando que elas estão a caminho. Lendo outro dia em um doce livrinho que eu recomendaria a atenção de todos vocês, escrito por um autor americano que parece conhecer verdadeira e completamente o poder da oração e a quem sou devedor de muitas coisas boas, um livrinho chamado The Still Hole, Austin Fields, 1820-1890. No pequeno livro, notei uma referência a uma passagem no livro de Daniel, o 10º capítulo, eu acho, onde, como ele diz, toda a maquinaria da oração parece estar exposta. Daniel está de joelho em oração e um anjo vem até ele. Ele fala com ele e lhe diz que assim que Daniel decidiu obter entendimento e se humilhar diante de Deus, suas palavras foram ouvidas e o Senhor os enviou a Daniel. Então ele diz de forma mais profissional possível:
eu teria chegado antes, mas o príncipe do reino persa resistiu a mim. No entanto, o príncipe da sua nação, Miguel, o arcanjo, me ajudou e eu vim para confortar e instruir você. Agora eu quero que você veja que Deus sopra o desejo em nossos corações e assim que o desejo está lá, antes de chamarmos, ele começa a responder. Antes que as palavras cheguem à metade do caminho para o céu, enquanto elas ainda estão tremendo no lábio, sabendo as palavras que queremos falar, ele começa a respondê-las, envia o anjo e o anjo vem e traz a bênção necessária. Porque a coisa é uma revelação se você pudesse ver com os seus olhos. Algumas pessoas pensam que as coisas espirituais são sonhos e que estamos falando bobagens. Não, eu acredito que há tanta realidade na oração de um cristão quanto em um relâmpago, e a utilidade e excelência da oração de um cristão pode ser tão sensatamente conhecidas quanto o poder do relâmpago quando atinge a árvore, quebra seus galhos e a divide até a raiz. A oração não é uma imaginação de ficção, é uma coisa real, coagindo o universo, prendendo as próprias leis de Deus em correntes e constrangendo o Altíssimo e Santo a ouvir a vontade de sua pobre, mas favorecida criatura, o pobre homem. Devemos sempre acreditar nisso. Precisamos de uma certeza absoluta na oração, contar as respostas antes que elas sejam recebidas, ter certeza que elas estão chegando, agir como se realmente as tivéssemos recebido. Quando você pedir o seu pão de cada dia, então você não deve mais se preocupar com isso, mas crer que Deus o ouviu e o dará a você. Quando você levou o caso de seu filho doente diante de Deus e acredita que a criança se recuperará, ou, se não se recuperar, que será uma bênção maior para você e mais glória para Deus, e então você o deixa com ele, ser capaz de dizer: agora sei que ele me ouviu. Ficarei na minha torre de vigia, buscarei meu Deus e ouvirei o que ele dirá à minha alma. Você já ficou desapontado, cristão, quando orou com fé e esperou a resposta? Presto meu próprio testemunho aqui esta manhã, que nunca confiei nele e o vi falhar comigo. Confiei no homem e fui enganado, mas meu Deus nunca negou o pedido que lhe fiz. Quando apoiei o pedido com a crença em sua disposição de ouvir e na certeza de sua promessa. Mas ouço alguém dizer: podemos orar por coisas terrenas? Sim, você pode. Em tudo, faça conhecidas suas necessidades a Deus. Não é meramente para as questões espirituais, mas para preocupações cotidianas. Leve suas menores provações diante dele. Ele é um Deus que ouve orações. Ele é um Deus da sua casa, bem como o Deus do santuário. Sempre leve tudo o que você tem diante de Deus, como um bom homem que estava prestes a se unir a esta igreja me disse sobre sua falecida esposa. Ele disse, ela era uma mulher que eu nunca poderia fazer nada até que ela fizesse disso uma questão de oração. Seja o que for, ela costumava dizer, devo fazer disso uma questão de oração. Por mais desse doce hábito de espalhar tudo diante do Senhor, assim como Ezequias fez com a carta ameaçadora do inimigo, e ali a deixou, dizendo, seja feita a sua vontade, eu a deixo com você. Os homens dizem que o Sr. Miller de Bristol é um pouco louco e excêntrico, porque ele reunirá 700 crianças e acreditará que Deus proverá para elas. Embora não haja dinheiro ou comida, ele está apenas fazendo o que deveria ser a ação comum de todo homem e mulher cristãos. Ele está agindo de acordo com o decreto de Deus, do qual o mundo sempre zombará, porque eles não o entendem, pois não faz sentido para eles, porque é baseado na fé em comum em um Deus fiel. Que tivéssemos essa fé em comum para aceitar a palavra de Deus. Ele não pode e não permitirá que a pessoa que confia nele fique envergonhada ou confusa.